Meu nome é Deise, esse é mais um vídeo do canal Jornada Bipolar. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de alguma história de bipolar relacionada a sexo, drogas, rock and roll, mas pouca gente tem coragem de falar sobre isso. E minha convidada de hoje não tem tabu. Ela vai falar e vai falar tudo. Vamos lá, hoje eu tô com a Nath Derose. Nath, muito obrigada por ter vindo até aqui. Conta pra gente, você tem transtorno bipolar, não é isso? Isso. Quando é que você foi diagnosticada? Olha, eu fui diagnosticada em 2017, tá? Mas até então eu sempre fui diagnosticada como depressão, como depressiva, né? E antes, em 2013, eu fui diagnosticada com fibromialgia, né? E a gente sabe que a fibromialgia, ela vem de problemas com depressão, né? Eu sou psicóloga, né? Então eu sempre tive essa desconfiança de que eu já tinha problemas com depressão desde sempre. Desde criança eu tinha aquelas coisas que toda criança tem de escolher coisas para fazer e focar nelas, né? Mas a minha mãe não percebia, e olha que minha mãe é psicóloga também, né? E é muito difícil você detectar o transtorno bipolar numa criança, na verdade. Por quê? Porque os pais, eles olham coisas que estão muito latentes e que são problemas sociais, como, por exemplo, a obesidade, que eu sempre fui muito gordinha desde muito criança, né? Então essa questão da obesidade, ela sempre foi o problema. E esse é um problema muito grande, porque a gente tem uma pesquisa que diz que 80% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica faziam parte do espectro bipolar. Nossa, que estatística alta, Sim. né, gente? Sim, então a gente tem que prestar muita atenção, porque as pessoas que são bipolares, elas são compulsivas. Então elas podem ser compulsivas com qualquer coisa, com jogo, com droga, com qualquer coisa, né? E eu sempre fui compulsiva com comida. Quem ia imaginar que minha compulsão alimentar, ela viria de um problema relacionado a transtorno mental, né? Então a gente tem que observar bastante qualquer compulsão que uma criança tenha, tá? Porque quando ela cresce, essa compulsão ela pode virar um alcoolismo, um problema com drogas, não é verdade? Você já me falou aí duas características que a gente pode encontrar numa pessoa com transtorno bipolar, né? O hiperfoco, desde criança você relatou que tinha hiperfoco, a compulsão alimentar. Além dessas duas características, desses dois sintomas, quais outros sintomas que levaram a chegar ao diagnóstico de bipolaridade? Olha, Em relação à sexualidade, tinha algum comportamento diferente da maioria das pessoas? Chegou a ter compulsão sexual também? A gente sabe que quem tem compulsão é muito comum ter compulsão com várias coisas. Muitas vezes vai trocando de compulsão, né? Chegando numa fase, a pessoa tem compulsão alimentar. Ela chega numa fase que controla mais aquilo, não come tanto, ela passa a ter compulsão com alguma outra coisa. Chegou a acontecer esse tipo de coisa com você? sim, eu tenho muitas compulsões, sim, tá? Da mesma forma que eu já tive a compulsão alimentar, eu já tive a questão da compulsão por academia. Então, na época que eu fiquei maníaca, eu tive uma questão do exercício físico, né? Eu sempre fui sedentária, mas na época que eu percebi que eu podia malhar para comer mais, eu fiz isso. Foi uma estratégia que eu tive. Eu já tive momentos que, com libido alta, que eu transei com 6 pessoas no mesmo dia, diferentes, tá? E isso aí me trouxe vários problemas. Eu nunca fiz sexo assim sem proteção, mas tem pessoas que podem vir a fazer sexo sem proteção e acarretar em problemas com DST, tá? Isso é muito sério, porque a pessoa ela fica maníaca e ela acha que ela pode transar com várias pessoas sem proteção e ficar, né, e adquirir problemas de DST, e isso ser um problema para a vida dela irreversível. A gente também tem a questão do jogo compulsivo, tá? Você chegou a se envolver em jogo? Quando eu era adolescente, eu joguei muito. Eu sou nerd, né? Então tem um jogo chamado Diablo 2. Muita gente pode ter jogado esse jogo, tá? É um jogo da adolescência, da minha geração. É um jogo de RPG que é online,
que eu joguei muito. Agora, eu nunca gastei dinheiro em jogo, porque, enfim, agora eu sempre, na minha adolescência, eu já tirei muita nota baixa, tá? Porque eu realmente passava muito tempo, né? Eu já fui muito viciada em jogo. Tanto que hoje, uma das minhas estratégias para eu conseguir estudar é eu não instalo nenhum jogo. Então, eu gosto de jogar, mas aí me falam, ah não, você, saiu um novo jogo. Não, eu não instalo o jogo no meu computador. Não instalo o jogo no celular, não instalo o jogo no computador, por mais que eu goste. Porque se eu começo a jogar, eu não jogo pouco, eu jogo muito, eu não consigo jogar pouco. Uma ótima estratégia, né? Quando a gente percebe que aquilo é um perigo pra gente, que pode acabar se tornando alguma coisa disfuncional e prejudicar a nossa vida no dia a dia, é melhor prevenir. Se ela já sabe que tem problema com o jogo, que aquilo pode se tornar um problema, é melhor já não colocar aquilo na rotina, né? E isso serve pra muita coisa, né, gente? O único jogo que eu tenho no meu celular é o Smule, não sei se você conhece do iPhone. Que assim, a gente que é bipolar, a gente tem uma coisa que a gente precisa, às vezes, colocar a ansiedade pra fora. O Smule é uma rede social de karaokê. E aí você canta com outras pessoas no mundo, né? E assim, quando a gente tá ansioso, às vezes eu tenho que escrever a minha monografia e tal, e eu fico ansiosa e tal, você sente um nó aqui, você tem que botar alguma coisa pra fora, né? E aí é uma rede social que você canta, simples assim. Às vezes eu até fico meio viciada e tal, mas é justamente para você poder colocar sua ansiedade para fora, porque às vezes você tá tão ansioso, e aí não dá para você sair para fazer uma corrida, não sei o quê. Cada um vai ter sua estratégia de colocar sua ansiedade para fora, tá? A minha estratégia, ela tá muito relacionada à música, muito relacionada ao canto. Eu acho que esse jogo tá valendo, gente, Eu porque acho. dificilmente alguém vai ficar 20 horas, 24 horas cantando no dia. Então, eu acredito que vai ser uma coisa autolimitada, né? Uma hora a pessoa vai parar de cantar. Sim, sua voz vai acabar em algum momento. Então, eu acho que esse jogo tá valendo. É. E me conta, Nath, em relação a drogas, a gente sabe que é muito comum quem tem transtorno bipolar ter um tipo de dependência química também. É extremamente comum essa relação. Você chegou a se envolver com algum tipo de droga? Sim, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa deixar claro, né, que a pessoa que abusa muito de açúcar quando é criança, ela tá se preparando já para abusar de algum tipo de droga, tá? Isso é muito sério. Então a gente tem que se atentar a isso. Eu conheci uma nutricionista que ela escreveu um livro, ela me deu um livro que falava sobre isso, tá? Então, Meu psiquiatra fala muito sobre isso. Exatamente. Principalmente drogas relacionadas a estimulantes. Então, eu vou falar pra vocês, eu usei maconha durante muito tempo, mas o bipolar, ele não é viciado só em drogas. Ele é viciado em substâncias que possam causar algum estímulo químico cerebral, tá? Então não é só a droga, é o sexo, o jogo ele também causa estímulos químicos cerebrais. Então a gente fica achando que só substâncias que são ilegais, que são problemas, tá? É muito problemático. Então eu fui estudar sobre a questão da maconha. Eu comecei a fumar maconha por causa do meu problema com fibromialgia, que é uma doença crônica que faz doer o corpo inteiro, tá? Então, a princípio, ela alivia os sintomas, mas porque hoje, a cada ano que passa, as pessoas elas modificam a maconha para aumentar o THC, que é a substância que vai causar alguma modificação cerebral e deixar a gente com aquela leseira e etc, né? E o THC, ele não causa nenhum benefício pra gente, muito pelo contrário, o THC tem altos níveis de causar psicose, o THC, ele prejudica, tá, o QI dos jovens e das outras pessoas, déficit cognitivo, e a gente tem o canabidiol, que ele melhora esse prognóstico,
tá? E o canabidiol é que seria a substância que melhoraria esse meu prognóstico em relação à dor neuropática, à psicose também, dentre outras doenças que outras pessoas podem ter, tá? Então, eles tiram o canabidiol porque o canabidiol ele não dá onda nenhuma, ok? Então, cada ano que passa, eles diminuem mais ainda o canabidiol, aumentam o THC, e isso vem se tornando um problema de saúde pública. Então, assim, se a maconha ela fosse liberada, a gente poderia escolher, não, eu quero uma maconha, que nem a gente escolhe chocolate, eu quero um chocolate que tem não sei quanto por cento de chocolate aqui, não sei o que, né, não sei quanto é leite, não sei o que. Não, então a gente não pode escolher. Então, enquanto a maconha ela não for legalizada, porque lá fora você tem lojas que você pode escolher quanto que você quer de teor de maconha e não sei quanto, além das porcarias que tem na maconha, tá? Então a maconha aqui, ela não é boa de jeito nenhum, tá? Então assim, ela tá cada vez mais porcaria e tá derretendo o cérebro da galera, causando cada vez mais esquizofrenia. Então eu não sou uma pessoa que tá aqui de terninho, com cara de sou o Drauzio Varela falando para vocês que a maconha ela vai causar esquizofrenia para vocês. Não, a maconha ela causa esquizofrenia, a maconha tem um THC mais alto, a maconha ela vai deixar vocês retardados. Não use, ok? Pessoal, escutem a voz da experiência de quem já usou, não se deu muito bem e tá passando o que aprendeu aqui pra vocês. Eu acredito que não tem regra, não tem uma coisa que a gente não pode generalizar. Talvez uma pessoa que não tenha um transtorno psiquiátrico faça um uso da maconha e ok, não aconteça nada com essa pessoa. Mas assim, uma pessoa que já tem um transtorno psiquiátrico é bem complicado mesmo. E assim, se você é jovem e você não tem transtorno psiquiátrico, os estudos dizem que a janela para você desenvolver algum transtorno psiquiátrico é entre 25 e 30 anos. Então não vai achando que você, não, eu não tenho transtorno psiquiátrico, eu vou usar maconha e tá de boa. Não tá de boa. Outra coisa que a gente ouve falar muito é da relação da bipolaridade com ideação suicida e tentativa de suicídio. Você já passou por isso, Nath? Sim. Todas as vezes que eu tentei suicídio foi com Rivotril. Qual foi a lição que você tirou isso? Muitas vezes a pessoa não entende o que passa na cabeça de uma pessoa pouco tempo antes dela tentar o suicídio. Você consegue transmitir isso pra gente? Você se recorda do que passava na sua cabeça? Qual era a ideia? Nossa, agora que eu tô medicada, agora que eu tô bem, agora que eu tô tratada, realmente... Porque, na verdade, das primeiras vezes foi só Rivotril e álcool, né? Mas das últimas foi com Rivotril e maconha, sabe? Mas é uma vontade de dormir para sempre. O Rivotril, ele te dá uma vontade de só dormir para sempre, de não querer mais acordar, não querer mais existir. Então, eu realmente abomino essa droga. Eu nunca usei nenhum outro tipo de droga que tenha me dado vontade de morrer. Igual o benzodiazepina. A tentativa de suicídio te fez mudar a visão de mundo de alguma forma? Te trouxe alguma lição? Mudou alguma coisa na sua vida? O que foi que você tirou depois disso? Eu fiquei mais atenta para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Quem tem um transtorno mental sabe que está acontecendo alguma coisa e quer descobrir o que está acontecendo. Então, depois disso, eu fiquei, nossa, mas eu quero um tratamento para mim. E não foi só na questão do transtorno mental. Na época que eu estava com os sintomas da fibromialgia, eu estava igual. Então, sempre que você está com alguma coisa acontecendo de errado no seu corpo, você fica buscando um diagnóstico, não é só com transtorno mental. Nath, tem muito psicólogo que acompanha meu canal e que também tem transtorno bipolar. E a maioria deles conversa comigo só no privado, porque eles falam: Daisy, eu não tenho coragem de contar pra ninguém que eu tenho transtorno bipolar,
porque isso pode atrapalhar meu trabalho, pode impactar na minha carreira. Você é psicóloga e você tem um canal no YouTube que você fala claramente que você tem transtorno bipolar, além de você também fala muito no seu canal sobre poliamor, você tem piercing, você tem tatuagem. Conta, como é que acontece? Você deixa de ter cliente por causa disso? Como é que isso interfere na sua carreira? Então, a questão é a seguinte, quando eu era do RH, né, isso já me fez muito mal. Me colocavam numa caixinha e diziam pra mim como eu tinha que ser. Quando eu saí do RH, né, eu decidi que nunca mais iam fazer isso comigo, tá? Então, o meu consultório, ele é meu, tá? E eu não subi logo sala. E quando você é autônomo, você é autônomo. Eu acho que tem público para todo mundo, ok? Eu atendo jovens, eu atendo público LGBT. E o público LGBT, quando eles entram no meu consultório, eles falam pra mim que realmente eles se sentem menos julgados no meu consultório. Então, assim, eu acho que tanto eles estão procurando alguém como eu, e tanto eu estou procurando alguém como eles. Tem pessoas que não iam querer fazer terapia comigo, assim como talvez pra mim não seria o ideal eu atender certo tipo de pessoa. Não que eu não fosse atender, tá? Mas se essa pessoa quisesse, se ela ficasse numa boa, eu ia. Mas é muito por questões de identificações de vivência, tá? Então acho que a gente tem uma questão muito cultural, por exemplo, da mesma forma que eu acho de verdade que se aparecesse uma pessoa árabe, né, e entrasse no meu consultório e por questões culturais ia ficar muito difícil de eu atender essa pessoa, tá? Ia ficar muito difícil para mim chegar uma pessoa com uma religião evangélica, uma pessoa que não curte muito tatuagem, piercing, etc., me atender, tá? É por isso que assim, eu não tô disposta mais a esconder a pessoa que eu sou. Eu acredito de verdade que eu não posso ajudar uma pessoa que tem uma vivência diferente da minha. Eu não vou nem falar que tipo de vivências que eu não posso ajudar para não parecer preconceituosa, tá? Mas eu tô falando de, sabe, pessoas que vão chegar no meu consultório e vão olhar pra mim e não vão se sentir à vontade, entende? Mesmo que eu me vista bem neutra, mesmo que eu coloque um terninho, são vivências diferentes, tá? Você trabalha assim, do jeito que você é? Não, eu uso uniforme, eu uso salto alto, uso uma calça e fiz uma blusa polo pra mim e fiz uma pro Mário. Questão que eu sou tatuada. É simples assim, eu não escondo. Questão que o meu projeto é um projeto sério, tem uma logo bonitinha e tal, e a gente usa uniforme lá. Conta pra gente sobre o seu projeto. Então, eu tenho um projeto chamado Projeto Mente Sã, tá? Esse projeto ele existe desde 2016. Ele é destinado a ajudar pessoas LGBT, pessoas poliamoristas e outras pessoas que passam por outras situações relacionadas a minorias, né? Então, pessoas negras, indígenas, pessoas deficientes, pessoas que passam por situações de bullying, então questões de gordofobia, etc., né? Então, assim, pessoas que não têm condições de pagar a terapia, tá? Então, eu tenho a parte do consultório regular, que eu cobro os valores normais, e as questões das sessões sociais são 20 vagas, né, que eu destino para essas pessoas que eu mencionei no início, né? Então, essas 20 vagas, elas podem ser para atendimentos presenciais ou online. A gente falou um pouquinho aí da questão do preconceito, da questão da clientela, o que atrapalha, o que ajuda. Em relação à sua patologia em si,
E o trabalho? Tem dias que você deve estar um pouco mais descompensada. E aí, como é que acontece isso? Meus pacientes, eles são os amores de pessoa, eles super me compreendem e, assim, eu falo pra eles que eu tenho transtorno bipolar e eu procuro me humanizar o máximo possível, porque a gente já passou da época que o psicólogo é aquele ser de luz que não tem transtorno nenhum, que você não sabe nada sobre ele. Eu não sou psicanalista, então assim, psicanalista é aquele que você, aquele que não fala nada sobre ele e tal, né? E vou falar uma coisa pra vocês, o Freud era bipolar, tá? Não sei se você sabe disso. Não O sabia. Freud era bipolar. Então, muito calma nessa hora. Os psicólogos, etc., né? A gente já passou dessa época que o psicólogo era aquele ser de luz, que ele é perfeito, que ele não fala nada da vida dele, que ele não tem problema nenhum, né? Então, assim, eu não fico chorando minhas pitangas pros pacientes nem nada. A questão é, se humanizem, vocês têm problemas também, tá? Então, a questão é a seguinte, mostrar que você também pode ter problema, ok? Então, não tem nada demais você ter uma questão, você também ter um transtorno. Eu já vi palestra de psiquiatra na Labrata falando que o psiquiatra dando a palestra sobre transtorno bipolar e mencionando que também tem transtorno bipolar. E muitas vezes isso é uma motivação pra gente querer ajudar alguém, por que não, tá? E eu vou te falar, a gente tem muito esses movimentos agora ocorrendo, né? E dizendo que, não, muitas vivências você precisa ter passado para você compreender elas. Gente, eu sou uma pessoa bipolar para saber o que você realmente passa para poder ajudar os outros. Então, muitas vezes eu leio material sobre transtorno bipolar e vejo que tem muito profissional falando bosta, falando merda, sobre os ciclos, sobre a definição, sabe? Eu consigo enxergar bipolar de longe. E às vezes demora até 10 anos para você fazer um diagnóstico. Cara, eu consigo fazer um diagnóstico de transtorno bipolar na primeira consulta, tanto de bipolar quanto de borderline. Gente, eu fiz questão de convidar a Nath, de trazer a Nath aqui para conversar com a gente, porque ela passou por muita coisa que é muito comum para quem tem transtorno bipolar e que é pouco falado. Pouca gente vem em público falar sobre isso. E quem tá aí e que passou por isso, acha que tá sozinho, que só aconteceu com ela, que só aconteceu com ele. E não é bem assim. Você não tá sozinho. Isso é extremamente comum. Tem tratamento. E a gente consegue se tratar, a gente consegue estabilidade, a gente consegue seguir em frente. Obrigada, Nath. Quem quiser acompanhar a Nath, o canal dela no YouTube é Projeto Mente Sã. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.